Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Ana Beatriz Rodrigues, aprovada em quarto lugar para o cargo de biomédico no concurso EBSER. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Ai, obrigada, obrigada. A estratégia foi essencial nesse processo. Eu que agradeço a vocês. Bom, a gente fica muito feliz em ter feito parte disso. E eu já quero saber um pouquinho mais de você, então, de onde você é, sua formação também. Se apresenta aí para o pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, como já foi falado. Eu sou estudante de biomedicina ainda, eu estou no último período. Sou aqui da Paraíba, de João Pessoa, da capital, e estudo na Universidade Federal da Paraíba. Assim, eu me preparei já no fim do curso, perto de TCC, de colação de grau, estágio, tudo assim, ao mesmo tempo, né? E vai sair da faculdade já, então, com o seu emprego garantido. Ai, que assim seja. Agora só estou aguardando a convocação, né? Que é a parte que demora um pouco mais. E foi a sua primeira vez estudando para concurso público? Já prestou algum outro? Não, eu já tinha prestado concurso, só que eu não utilizava a plataforma de estratégia. E assim, eu sempre ficava meio perdida para estudar. E aí, quando eu fui fazer esse concurso, eu já tinha um pouco de noção da banca, já tinha noção como era concurso, mas ainda não estava satisfeita com os materiais que eu tinha para estudar. E aí um colega meu, ele tinha passado já no ITEP do Rio Grande do Norte, e aí ele me indicou estratégia. E aí ele mostrou como era a plataforma, como eram os PDFs, que era o que eu mais precisava, porque eu sou muito dispersa, eu aprendo mais lendo, grifando. Aí ele me indicou muitos PDFs. Aí quando estava no indicativo de sair o concurso da EBSER, aí eu contratei a plataforma e aí comecei a estudar, né? Tipo assim, só com as matérias básicas, português, matemática, só para eu estar sempre ativa naquilo ali. Aí, quando saí o concurso da EBSEC, já estava, tipo, tudo programado, o curso pronto para estudar, aí eu dei um gás maior, né, no estudo. E até te perguntar, então, o que que você viu de diferencial do estratégia relacionado a esses outros cursos que você tinha? Eu passei por muitos outros cursos, muitos outros, porque o meu primeiro concurso era de carreira policial. Eu fui indo primeiro nas carreiras policiais de polícia civil, de perícia. E aí, o que era mais complicado era porque alguns tinham o PDF muito extenso e prolixo. O PDF é muito, assim, ele ia e voltava na mesma coisa e você não aprendia nada. A sensação que eu tinha é que eu não estava evoluindo. E outra coisa, a questão de não ter plataforma de questão anexada a esse plano, né? Então, tipo, eu via um PDF, eu via videoaula super extensa num curso, e aí eu tinha que pesquisar a questão em outro local. E às vezes era outra plataforma paga, então ficava também toda uma desconexão no estudo, né? E aí, quando eu vi o material do estratégia, eu vi que tem, assim, tudo separado, segmentado, o que você precisa estudar para construir aquele conhecimento. E no fim tinham as questões, que para mim aquilo ali super importante. Também tiveram simulados, que eu fui mexendo na plataforma, fui descobrindo que tinha simulado também, que dava para ter o ranking, dava para eu ter uma noção de como é que eu estava. Aí foi isso. Tinha alguma matéria que você tinha mais facilidade ou então alguma que tinha mais dificuldade? O que que você fez para superar? Eu tinha muita facilidade em matemática. Eu sempre gostei muito, principalmente raciocínio lógico. Eu gostava de ficar fazendo essas questões lá na época do Enem ainda. Aí o PDF foi essencial, porque como eu já tinha facilidade, eu só peguei o PDF de resumo e fui só fazendo as questões, né? Dei uma olhada geral nos assuntos e fui fazendo as questões. O que eu tinha mais dificuldade era a legislação, apesar de eu já ter estudado sobre legislação da EBSER, do SUS, mas por ser uma matéria mais densa, que pegava contexto histórico também, o PDF foi, assim, muito bom porque, novamente, ele ia dando o segmento dos assuntos para você construir o conhecimento. Também, aliado a isso, quando eu tinha alguma dúvida sobre um assunto, não entendia muito bem o contexto histórico, esse PDF ele linkava com as aulas que tinham na plataforma, então eu ia lá naquela aula e assistia, entendi isso aqui, porque tem um contexto histórico, aí voltava. E assim eu fui fazendo. Legal. E você disse então que teve que conciliar o seu estudo na faculdade com o TCC, com o estágio. Como é que foi isso? Quantas horas por dia que você conseguia dedicar ao estudo para concurso público? Eu tinha muito medo disso, porque
principalmente, pelo menos na área policial, que foi o que eu tive experiência prévia, era assim, as pessoas falam que você tem que estudar 8 horas por dia, 12 horas por dia, você tem que dedicar só aquilo. E claro que vai de pessoa para pessoa, né? Eu, particularmente, como eu tinha essas demandas, eu estudava o máximo por dia eram 4 horas. O máximo, assim. E, claro, tirando a questão de pausa, né? Mas horas líquidas eram 4 horas, porque eu separava cada dia por matéria, aí eu focava só naquela matéria. Mas isso era meu método, né? Assim, como algumas coisas eu já tinha facilidade, por exemplo, matemática, eu não ia me ater a aprofundar o estudo, como era no caso do SUS. Até porque legislação de SUS você tem que ter uma base histórica, então é mais encorpado. E outra coisa muito importante, eu li o edital e eu vi que tinham pesos para cada disciplina. Então, cada disciplina eu organizava assim, por exemplo, se específicas ela tem um peso maior, eu tenho que acertar mais, então eu tenho que dedicar mais tempo estudando e treinando aquilo ali. Então, específicas eu tinha que estudar várias vezes durante a semana, pelo menos 3 vezes durante a semana. E uma coisa muito importante era o descanso. Meu descanso era sagrado. Eu não mexia em nada dos meus cadernos, dos meus resumos. Eu não olhava nem para minha parede, porque minha parede é cheia de post-it. Eu não olhava, eu passava direto, porque era o meu descanso mental mesmo, até porque, por exemplo, se eu estudava à noite, eu passava manhã e tarde fazendo experimento e indo para o estágio. Então, quando eu chegava à noite, é óbvio que eu não ia render tanto. Então, não adiantava eu estudar, tipo, 6 horas, 4 horas, vir à noite. Então, eu sei lá, se eu só podia estudar 2 horas, eu ia estudar as melhores 2 horas. E assim eu ia fazendo. Eu não tinha um horário fixo, porque às vezes no meu experimento durava 12 horas. Ele podia durar 6 horas, mas ele durava 12. E aí eu não tinha como fazer. Aí também nos intervalos eu ia relendo os PDFs, ia. Você soube aproveitar cada segundo que você tinha, então, no seu dia destinado a isso. E você pretende continuar estudando também para outros concursos? Pretendo. Eu gosto muito da área de saúde, eu gosto muito. Eu gostei de exercer, durante o estágio, né? Eu gostei de exercer, de trabalhar na área de análises clínicas, só que eu penso muito no magistério superior, sabe? E aí você tem que estar estudando por causa do concurso, né? Assim, tem matérias base. Eu também estou estudando para isso, na área policial. Eu acho que eu ainda tenho que amadurecer muito, mas eu continuo fazendo concurso, assim, porque também é tudo tentativa, né? Bacana. E me fala então sobre aquela reta final da véspera da prova, a semana que antecede também. O que que você costuma fazer? Ver conteúdo novo, só revisa? Não. Não via conteúdo novo de jeito nenhum, assim, porque isso me deixava muito ansiosa, assim. Quando chegou perto do período de prova, eu sabia, que pelo menos um mês antes, eu sabia que não dava para eu ver muitas coisas novas. Então, também baseado naquilo da questão dos pesos das questões, eu fui organizando o que é que eu precisava me dedicar mais, se faltava alguma coisa para ver, alguma coisa muito importante, e também me baseando pelas provas antigas, né, da banca. Eu sabia que alguns assuntos específicos eles não iam cobrar tanto. Aí eu revisava muito usando os PDFs, porque tem aquele PDF grifo dos aprovados, ele é muito bom para revisar. E aí, nesse um mês anterior, também lançaram um PDF de resumo dos assuntos gerais, aí eu também utilizei muito ele. E eu via muito as lives do Estratégia, assim. Sempre tinha uma live de reta final, aí eu ficava assistindo. Porque eu sabia que não adiantava eu estudar do ritmo que eu estava antes, porque eu também já estava cansada. Também estava num período, assim, do TCC, que eu tinha que digitar as coisas, tinha que fazer questão de as coisas do estágio. Então, eu sabia que eu não ia aguentar. E aí, uma semana antes da prova, eu só vi essas lives, assim, só para meu cérebro se acostumar com a ideia de que eu ia fazer algo em relação àquilo. Mas eu não estudei mais. Assim, uma semana antes eu realmente descansei. O máximo que eu fazia era ver essas lives que tinham. E pronto. Tanto que no dia da prova eu cheguei super tranquila, assim, bem satisfeita com o meu resultado, principalmente também porque eu tinha muita confiança no material, que isso foi muito importante, assim. Quando você tem a formação acadêmica e você vai ler naquele material, você vê que foi uma pessoa que também é da sua área, que escreveu aquilo, sabe? Até pelos termos, pelo jeito simplificado de fazer. Que legal. E aí você então foi tranquila, como você disse, e como você saiu? Teve a sensação que tinha realizado uma boa prova? Eu saí assim, acreditando que a prova foi muito estranha. E estranha no sentido de que eu achei muito fácil. Porque eu vinha, as questões que vêm de estratégia, elas são questões de uma complexidade média para alta, ao meu ver, né? Claro que eles têm as questões, ele é segmentado, fácil, difícil, médio.
E aí eu achei isso estranho, porque eu nunca tinha saído de uma prova assim. E eu ia fazer duas provas nesse mesmo dia para a EBSER. E aí de manhã eu já, era a prova de biomédico, eu já saía assim, achando estranho. Eu falei, meu Deus, eu tô tão tranquila, que negócio estranho. E eu ia conversando com as pessoas, eu via que as questões que eu tinha marcado estavam certas, assim, estava batendo, mas também não corrigi gabarito. Agora sim, mas eu sabia que eu tinha me saído bem, sabe? Assim, não tinha a noção de que eu ia entrar nas vagas, até porque eu também menosprezava, porque eu dizia que eu não tinha terminado o curso ainda, de que eu não valia a pena estudar, eu escutava muito isso, sabe? Mas eu ficava na minha calada e estudando. E aí, quando saiu o gabarito, que eu vi que eu tinha acertado a quantidade de questões que não tinha como eu não passar, aí eu já fui assim, tendo mais confiança, sabe? Aí quando saiu o resultado, eu também não acreditei, para falar a verdade, mas foi só alegria. Como foi, então? Me conta essa cena. Olha, no dia desse resultado, eu fui fazer uma prova de mestrado e eu já estava muito ansiosa para esse resultado. Aí, quando saí da prova do mestrado, né, eu estava com a sensação de que eu não tinha passado, sabe? Não tinha gostado da prova, tinha ido mal, estava cansada também por causa do contexto acadêmico. E aí, tomei um remédio, fui dormir. E disse assim, não, esse negócio só vai sair umas 6 da noite, eu vou acordar às 7, porque já vai ter saída, é garantia. E eu só olho lá em que lugar eu fiquei. Porque eu não achava que eu ia passar, eu achava que ia ficar perto, né? Aí, quando deu 7 horas, no celular tocou. Aí eu, do jeito que eu tava, assim, não, eu só fiz mexendo no celular. E quando eu abri, aí já tinha um monte de mensagem. Meus professores, meus amigos, Bia, tu passou. Só que eu tinha passado para outro cargo, que era o de técnico também, que era essa prova à tarde. E aí eu já tinha ficado muito feliz, né? Aí eu passei e tal. Aí eu fiz, eu vou ver minha colocação em biomédico, porque se eu passei nesse, eu devo ter ficado em colocação boa. Aí quando eu vi, eu estava em uma colocação excelente, assim. Estava em segundo lugar, né, na prova teórica, e depois dos títulos, como eu não tinha, eu fiquei em quarto. Mas assim, eu fiquei extremamente feliz, assim. Procurei para ver se tinha outra Ana Beatriz com o mesmo nome, sobrenome. E eu fiquei assim, abismada, sabe? Porque eu acho que a gente não confia muito, né? Até ver um resultado desse. Aí eu acho que até hoje na minha ficha não caiu, assim. Só alegria agora, comemorando muito. Né? Que bom, então seus professores tinham visto essa parte de técnico, de biomédico, ninguém viu? Não, ninguém viu porque, assim, não acho que todo mundo, mas muitos não acreditavam que eu tinha feito a prova. Eu acho que eles não sabiam que eu tinha feito a prova. E tinha gente que realmente não achava que eu ia passar, sabe? Aí depois foram vendo, aí, passou para técnico, aí eu, sim, para biomédico também. Aí, aí vem, enfim. Foi bem legal, então. Que bom, a gente fica muito feliz. E agora, falando então da parte difícil dessa trajetória, eu sei que foi conciliar e tudo mais. O que mais você pode pontuar que foi assim uma parte complicada na sua vida nessa trajetória? Eu acho que era complicado a questão do cansaço mental, sabe? Assim, no geral, né? Porque, apesar de estudar em João Pessoa, eu moro em Santa Rita. Então, são duas cidades de lá. Claro que às vezes eu tinha carona, ia de carro, mas às vezes eu voltava de ônibus, ia de ônibus. Tem a questão de, por exemplo, para mim era muito melhor eu passar o dia na faculdade do que eu ter, assim, ter o meu estágio de manhã, voltar para casa e estudar. Para mim era melhor estudar lá, por causa da facilidade, assim, questão de transporte e tudo mais. E aí, isso era o mais difícil, assim, poder conciliar essa distância, também os trabalhos que eu tive que fazer. Por fora eu também trabalho. Aí, para mim, assim, era o mais complicado, poder conciliar esses entraves pequenos, mas que a longo prazo eles vão deixando você cansado, sabe? Legal, então que bom que deu tudo certo. Já formou, então agora vai formar no segundo semestre, é isso? Vou formar agora, estou colando grau em junho agora. Ah, então agora vai dar uma aliviada nisso tudo. Já tirou o É. peso das costas aí da aprovação de concurso público e vai poder futuramente se dedicar a outros cargos, se assim você desejar, né? Isso. Eu tô só esperando o próximo edital, assim, eu tô bem confiante e me mantenho estudando, assim, mesmo que num ritmo reduzido, até por causa da questão de cansaço mental mesmo, assim, para a pessoa não ficar desgastada, mas eu continuo, tipo assim, vendo poucos assuntos, mas vendo com qualidade, né, revisando ali, e é isso. Que bom, Ana. A gente fica muito feliz, então, que essa sua dedicação
deu os frutos aí. Então, parabéns mais uma vez. E você agora está servindo de inspiração para outras pessoas também, viu? Ah, obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pelo suporte também. Vocês também fazem parte disso. E é isso, gente. Não desistam mesmo. É assim, há trancos e barrancos, mas uma hora chega. E vale a pena. Vale muito a pena, muito. Que bom, Ana. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? E bom, para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então, não esqueça o seu like nesse vídeo, seu comentário também parabenizando a Ana Beatriz. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe. Acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.